Olá, bom dia. São 11 horas e 45 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Eu sou Giovana Pagel e este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. O nosso convidado de hoje é o empresário e headhunter Marcelo Apovian, sócio fundador da Signum no Brasil, uma consultoria especializada em recrutamento de altos executivos. Tem alguma pergunta para o Marcelo? Escreva aqui na área de comentários do Facebook, que no segundo bloco ele responde para você. Mas antes de conversar com o Marcelo, vamos para o nosso telão ver quais são os principais assuntos da semana. O primeiro item é Ibovespa, que está em alta de 0,53% aos 65.024 pontos na manhã desta segunda-feira. Nosso próximo item é o dólar comercial, que está em alta de 0,24% aos R$ 3,14. O nosso próximo item é o destaque aqui do nosso site da Dinheiro, no www.istoedinheiro.com.br, na manhã dessa segunda-feira. A manchete é a seguinte: FMI rebaixa perspectivas de crescimento dos Estados Unidos. Os dois principais destaques logo abaixo, temos um artigo de um colaborador da Dinheiro que fala sobre a nova revolução chinesa, são as startups, e eu decidi participar disso. Confira então no site da Dinheiro. Além desse destaque, também temos um dia de reunião de Temer e SCAF, Fiesp distribui patos de borracha. Além dos destaques do conteúdo do site aqui da Dinheiro, a capa da edição desta semana mostra que a recuperação nas principais economias globais e o ânimo recorde nos mercados financeiros criam uma janela de oportunidade ao Brasil. Confira a revista nas bancas e o conteúdo exclusivo também aqui no nosso site. E o nosso próximo item é a agenda da semana, com os dados econômicos mais relevantes do Brasil e do mundo. Nessa segunda-feira, o destaque vem da zona do euro, com o índice PMI. O índice composto, que mede atividades nos setores industriais e de serviços, caiu para 55,8 em julho, ante 56,3 em junho, atingindo o menor nível em 6 meses. Na terça-feira, o destaque vem da Alemanha, com a pesquisa de sentimento econômico. A pesquisa de sentimento econômico deve ficar em 108,5 pontos em julho, indicando uma queda de otimismo em relação ao mês de junho, quando o índice registrou uma alta de 115,1 pontos. Na quarta-feira, a gente vem para o Brasil, quando será divulgada a taxa Selic. O Comitê de Política Monetária do Banco Central vai divulgar então a nossa taxa básica de juros e os analistas apostam na redução de 1 ponto percentual para 9,25% ao ano. Na quinta-feira, continuamos aqui com os destaques do Brasil, com o resultado primário do governo central. O resultado primário do governo central o mercado está projetando um déficit de 21,3 bilhões de reais em junho. E já na sexta-feira, a gente vai ter o resultado do Índice Geral de Preços Mercado, que é o IGPM, divulgado pela FGV, e é um indicador que acompanha a evolução da inflação do aluguel. E a estimativa é de uma queda de 0,58% em julho. Então esses foram os destaques, dos nossos indicadores dessa semana, que está começando. E o nosso destaque da semana é ética, transparência e compliance nas empresas. E é sobre este assunto que eu converso aqui com o headhunter Marcelo Apovian. Bom dia, Marcelo. Bom dia, prazer. Tudo bem? Tudo bom. Obrigada a você, por favor. Marcelo, o que mudou nas empresas depois de todos esses escândalos de corrupção que foram noticiados e confirmados aqui no Brasil? De que maneira as empresas estão tratando esse assunto? Eu acho que foi um assunto que foi ganhando importância. Então, quando a Lava Jato, como a Lava Jato também, quando ela começou, ninguém dava muito a importância, ninguém via muito o tema. Como a investigação foi avançando, as empresas começaram e grandes grupos começaram a estar envolvidos, e isso para desgaste da imagem é terrível,
as empresas começaram a investir mais no que a gente fala de compliance, e riscos e ética, né? Então hoje, eu acho que se a gente pode falar em recursos humanos, em contratações, mesmo com a economia ainda retraída, o que a gente pode falar é que a área de compliance, ética, é o que está a coqueluche do momento. Então, os grandes grupos investindo muito em contratações ou de head, ou de diretores, vice-presidentes de ética, riscos e compliance. Essa é a coqueluche do momento em contratações. E como que o profissional pode se preparar, então, para esse momento? Por que as empresas estão buscando? Cada vez mais transparência. Eu acho que é um ciclo que não tem mais volta, né? A Lava Jato, às vezes eu ouço que isso vai dar tudo em pizza. Não, não vai dar em pizza, né? A gente tem políticos, empresários presos há muito tempo, gente de alto escalão do governo envolvida, enfim. Então é um negócio que não tem mais volta. E a população tem que já entendeu isso, e os políticos, os empresários têm que entender que é um negócio que a sociedade vai pedir cada vez mais. Então, desde você saber a origem de onde vem a tua comida, até a transparência de um balanço, divulgação de um balanço, isso não tem mais volta. Como é que as pessoas têm que se preparar? Cada vez mais transparência. Isso não é mais uma tendência, isso já é uma coisa que o mercado, que a população pede, né? Então, o que eu julgo ser importante é transparência em tudo que você faz. E quanto mais exposto está a empresa, quanto mais nome tem a empresa, quanto maior for ela, mais o telhado de vidro. Então, mais transparente você tem que ser, né? Eu tenho falado com alguma frequência, eu sugiro até, imagina quem sou eu para falar porque eu não trabalho com isso, mas eu sugiro que o tema de ética, riscos e compliance faça parte do material educacional das escolas. É uma coisa nova ainda no Brasil, é nova no mundo. A questão de compliance no mundo está ainda embrionária. Apesar de que a Europa e Estados Unidos muito mais avançados, ainda é uma coisa nova. E para nós, brasileiros, eu vou ser sincero, eu estava acostumado a pequeno a fazer coisas pouco éticas sem saber. Sem se dar conta, muitas vezes, conta. Né? Então, muitas vezes você passa um sinal vermelho. Isso tem um risco, isso não é ético, você passar um sinal vermelho. Você andar na marginal a 150 km por hora, você tem um risco ali que eu, quando era garoto, hoje eu estou com 44, quase 45, quando eu tinha 19, 20, ninguém me falou que não poderia. Então, acho que a educação do que é risco, o que é ética e compliance ainda ela é deficitária na educação básica para o aluno mesmo. E no caso do executivo que, de repente, ele está numa situação na empresa e aí ele tem que tomar uma decisão que pode virar um problema depois. Como ele protege a carreira dele? Como ele se posiciona se, de repente, ele recebe uma proposta que não é muito interessante, assim, ética, né, enfim, ou se ele fica sabendo que alguém da empresa está agindo de uma maneira não ética. É uma situação muito delicada. Como lidar com isso, né? É interessante, eu vou te contar um caso real que aconteceu comigo há mais ou menos um ano e pouquinho atrás, não muito, vamos falar de um ano atrás. Eu entrevistei um assessor de imprensa de um grande grupo, de uma grande empreiteira envolvida na Lava Jato. Era o braço direito dos acionistas da companhia, e ele me falou na entrevista, batendo papo com ele me falou que a companhia ainda tinha uma postura meio para inglês ver. Então, que faço ética, faço compliance, mas ainda, bem da verdade, lá no fundo, a corrupção ainda estava muito enraizada dentro desse grupo, e que ele queria sair da companhia porque ele não estava confortável, que a visão dele era correta, não tem mais volta. Então, não adianta. Os valores estavam em choque. Os valores em choque. Ele falou, eu não estou de acordo, né? Não dá mais para a gente fingir que a gente está montando ética e compliance aqui dentro. Obviamente, o desenrolar da Lava Jato fez com que, enfim, delações, etc., tudo isso que a gente está vendo por aí. É difícil, uma situação. O executivo que já está dentro de uma empresa envolvida na Lava Jato, que tem o nome da empresa muito divulgado negativamente, né, que está enroscado dentro dessa teia de aranha de corrupção, de alguma maneira esse executivo que é muito sênior, que já tem um cargo de vice-presidente, de presidente de uma unidade de negócio, ele está envolvido. O nome dele, por mais que ele não tenha feito a parte daquele acordo, daquela bagunça toda, o nome dele está envolvido. É mais difícil para ele se sair de uma situação sem nenhum arranhão, vai. Quando a gente fala de média gerência, gerentes, mesmo um diretor mais júnior, aí não dá para a gente
bater o carimbo e falar que todo mundo é bandido, todo mundo é corrupto. Mas mesmo assim ainda tem um resquício de, você é daquela companhia? Melhor não. Né? O mercado ainda tem muita gente boa que foi demitida nos últimos 2, 3 anos. E quando a gente compõe um relatório de um shortlist que a gente chama, de um processo de recrutamento, quando a gente põe uma pessoa envolvida numa empresa, né, na Lava Jato, ou a outra que não tem, né, uma empresa que está limpa, vamos chamar assim, a tendência do cliente é sempre ir para quem está mais limpo, vamos falar assim. O nosso papel como hunters, e a gente, né, a Signum está muito focada no que a gente chama de C-Level, que são cargos de diretor, vice-presidente e presidente. A gente tem uma ferramenta, uma parceria com uma empresa que faz um assessment de ética. O que é ética? Para você é uma coisa, para mim é outra. Quando a gente pega um delito grave numa empresa, então o funcionário ele roubou, ele fez uma consulta médica e colocou no plano de saúde que não fazia parte da receita do corporativo, aquele plano não fazia parte da norma da companhia. Ele vai ser desligado porque ali é fácil de evidenciar, ou ele roubou o caixa da companhia, ali é fácil com desvio de ética, de caráter, e a gente demite essa pessoa. O problema é quando você tem uma situação como você colocou, sei lá, um parente está desempregado e quer trabalhar na companhia. Isso é ético ou isso não é ético? Depende dos padrões éticos da empresa. Então aí você tem um elástico do que é correto, o que não é. Você tem um manual da empresa, você tem que seguir aquele manual. Então o que a gente tem que fazer cada vez mais é ficar atentos quais são as políticas da empresa e se eu estou seguindo à risca o que está sendo feito dentro dessa política. Se tiver um desvio, alguma coisa está errada. Certo. Vou só interromper um minutinho a nossa conversa, Marcelo, porque a gente vai conferir o que o editor de finanças, Cláudio Gradiloni, preparou no quadro Dinheiro Sem Susto dessa semana. Olá, este é o Dinheiro Sem Susto, o programa que toda semana faz um carinho no seu bolso, diretamente dos estúdios da B3. Eu sou Cláudio Gradiloni, editor de finanças da Isto é Dinheiro. Se você abasteceu seu carro na semana passada, você tomou um susto. Os combustíveis voltaram a subir. Não porque o preço do petróleo ou do etanol tenha aumentado, mas sim porque o governo meteu mais imposto nos combustíveis. A chamada CID, um imposto que não precisa esperar prazo do Congresso para entrar em vigor, foi elevada para ajudar o governo a fechar as contas públicas. Para as contas dos economistas e especialistas, é provável que esse aumento dos combustíveis provoque uma elevação de até 1 ponto percentual na taxa de inflação. Se a inflação prevista para o ano era de pouco mais de 3%, os prognósticos já voltaram a rondar 4%. Isso acontece porque os combustíveis são muito importantes no peso da cesta de consumo. Não há muito o que você possa fazer para se livrar desse aumento. Talvez você possa racionalizar o uso do automóvel, investindo nas caronas, ou eventualmente optando pelo transporte público enquanto as tarifas ainda não subirem. No entanto, não tem jeito. Combustível mais caro quer dizer inflação mais alta. A notícia não é boa. Este foi o Dinheiro Sem Susto, o programa que toda semana faz um carinho no seu bolso, diretamente dos estúdios da B3. Eu sou Cláudio Gradiloni, editor de finanças da Isto é Dinheiro, e volto na semana que vem com mais dicas para você. Até lá! Estamos de volta com o empresário Marcelo Apovian. Marcelo, em tempos de crise, vale a pena prestar serviço para uma empresa envolvida em algum escândalo, com a sua imagem manchada? O que fazer? É uma boa pergunta essa. Outro dia a gente estava saindo para almoçada, eu e os meus sócios, e a gente comentando, você faria projetos para empresas envolvidas na Lava Jato, etc, etc. Sim, eu faria. A verdade é que sim, é um assunto muito polêmico, mas eu acho que as regras precisam estar claras. O que a gente não pode fazer é omitir a informação. Então, quando a gente vai abordar um candidato para um processo de uma empresa envolvida na Lava Jato, a minha postura seria de falar, olha, a gente está trabalhando para essa empresa, você está ouvindo o que está acontecendo, eles estão querendo mudar, obviamente depende muito da postura da empresa, se de fato ela quer mudar, ou se é para inglês ver. Né? Então, eu acho, de novo, ética também no processo de recrutamento. A gente precisa ser transparente
e falar a realidade, o que está acontecendo dentro da empresa para o candidato. Mas é um tema delicado. Eu acho que muito risco a gente incriminar uma empresa que tem 100 mil funcionários e rotular essa empresa que todo mundo que trabalha lá é ladrão. De fato, tem uma minoria envolvida, uma cúpulazinha que se envolveu e que tem que pagar por isso. Eu sou altamente favorável à investigação, a limpar o que está acontecendo no Brasil. Eu acho que só isso, só depois que a gente limpar toda essa situação, a gente vai sair, vai mudar de patamar. O Brasil vai ser visto no exterior de uma maneira muito mais séria. Mas também não dá para a gente rotular o que está acontecendo com grandes empresas que têm milhares de funcionários e falar que todo mundo ali é ladrão. Generalizar, então, né? Não. Então a gente tem que tomar cuidado e nosso papel como headhunters é justamente diferenciar em que momento está a empresa, se vale a pena a gente prestar um serviço para essa empresa ou se não, de fato eles não querem mudar, a corrupção ainda está muito dentro do ecossistema corporativo, aí a gente prefere não fazer. Mas o mais importante é a gente ter transparência com o candidato que está participando do processo. E se um candidato, você já mencionou no primeiro bloco, mas eu queria voltar a esse ponto e tentar entender um pouco melhor e até ter uma orientação em relação ao comportamento da pessoa que está no mercado, que está fora do mercado, foi demitida ou saiu, enfim, está buscando uma recolocação e ela tem no currículo uma passagem por uma dessas empresas envolvidas em escândalos de corrupção. Qual deve ser a postura? O que ela pode fazer para conseguir se recolocar sem que isso seja um problema, de fato? Pode ser que no primeiro momento ou o hunter ou a empresa não queira nem conhecer essa pessoa. Se somos nós hunters, a nossa obrigação é falar para o cliente, olha, eu entrevistei, eu fiz um bom bate-papo, conversei com ela 1h30, 2 horas, a gente esmiuçou bem a questão ética. Obviamente, quando a gente manda um relatório para um cliente, a gente tira referências dessa pessoa, a gente faz esse assessment de compliance para saber qual é o grau de elasticidade ética dessa pessoa. Então tem todo um cuidado por trás. Então quando nós da Signum ou um headhunter, os bons headhunters no mercado, quando eles incluem uma pessoa com esse histórico no currículo, é porque o hunter se sentiu seguro em apresentar. Quando a pessoa está participando de um processo sem headhunter, sem consultoria direto com a empresa, ela precisa deixar bem claro na entrevista de que ela não fez nada de errado, que ela participou do núcleo bom da companhia e não do lado ruim da companhia. Claro. E, de novo, acho que sempre a transparência, a verdade e também deixar à disposição pegar referências de mercado, né? E não é só referências com amigos, mas com qualquer pessoa, inclusive puxar a ficha, buscar ajuda de empresas especializadas para tirar referência dessas pessoas. E, de novo, acho que quem não deve não teme. Então, infelizmente, ela participou de uma empresa que estava envolvida, mas ela deve deixar a vida dela absolutamente aberta à investigação. E pelo que vocês têm observado, as empresas estão de fato preocupadas, mas na prática elas mudaram, elas estão mais rigorosas? Sim, respondendo pragmaticamente, sim. As empresas estão muito mais preocupadas, o Brasil está mais preocupado. Acho que a população vem pedindo isso, vem demandando que uma transparência maior por parte de todo mundo, não só órgãos públicos, empresas de capital misto, empresas privadas. E as empresas estão mais preocupadas. Eu venho fazendo sucessivos projetos de heads de compliance, diretores de compliance. Eu estou com um projeto nesse momento aberto de um head de compliance de um grande grupo multinacional. Eu acabei de fazer um projeto de contratação de um head de compliance para uma empresa nacional investida de bancos. Ela foi vendida, parte das ações dela foram vendidas para um fundo americano e o fundo americano exigiu que tivesse um head de compliance dentro da companhia. São 8 mil funcionários, difícil você implementar um compliance rápido para 8 mil funcionários, mas de fato sim, as empresas estão muito mais preocupadas. É uma demanda da população e é uma demanda externa também. E agora, saindo um pouco desse tema, eu queria que você falasse como que está o momento no mercado para os altos executivos aqui no Brasil, as áreas que estão mais em evidência. A gente ainda sente uma retração grande no mercado de contratação de executivos. As empresas, mesmo esse ciclo de M&A, de fusão e aquisição, então, empresas sendo vendidas ou
fundindo, né, a própria Bolsa de Valores de São Paulo passou por um processo de fusão com outro, né, com a CETIP, no caso. Você tem sobreposição de cadeiras. Então, o mercado ainda está muito retraído. Tem muita gente boa no mercado que foi demitida nos últimos 3 anos. A crise não é 2016, 2017. A crise começou em 2013, 2014. A gente sente ciclos de melhora, então meses bons, meses ruins, meses bons, meses ruins. A gente espera que o ano que vem seja melhor, porque vai ter eleição. Mas acho que de fato a crise só vai passar depois que a população, a democracia eleger um presidente de fato. O que eu sugiro para as pessoas, faça contatos, é um chavão isso de, né, networking, mas a verdade é, faça contatos, esteja no mercado, procure as empresas, procure os headhunters, os bons headhunters. Eu sempre falo, tenta trocar com o headhunter, não mande o teu currículo simplesmente por mandar o teu currículo. No e-mail que você mandar o teu currículo, se apresente, e muito brevemente, porque o headhunter a gente lê 50, 60 currículos por dia. Ou melhor, a gente bate o olho em 50, 60 currículos por dia, porque não dá para ler no detalhe o que cada um faz. Mas é muita coisa, né? Eu estou há 12 anos fazendo isso. De bater o olho eu já sei se a pessoa encaixa para o meu projeto ou não. Então a minha dica seria, se apresente de uma forma breve, né, se for via e-mail, se apresente de uma forma breve para o Hunter. Não tenha medo de bater papo com o Hunter. Nós somos pessoas comuns e temos as mesmas angústias que todo mundo tem. Sim. Tenta criar uma empatia com esse headhunter. E se for uma indicação direta sem consultoria envolvida, também a mesma postura. Tenta criar um link com o RH, tenta criar alguma empatia, mas também sem forçar nada. Você não vai conseguir virar melhor amigo da pessoa em trocas de e-mails, não é por aí, né? Então acho que a gente tem que sempre achar o equilíbrio, mas não se intimidar em se apresentar e falar, olha, eu faço isso, conheço isso e não conheço isso, mas eu tenho certeza que eu posso gerar valor para a tua empresa. Acho que essa é a grande dica para quem está escutando a gente. Excelente. Muito obrigada, Marcelo, pela sua presença hoje aqui, pela sua participação. Prazer é meu, obrigado. Pode me convidar mais que eu venho. Com certeza. Bom, e para ficar por dentro das novidades da TV Dinheiro, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Todo dia preparamos um conteúdo novo para você. O Dinheiro na Semana volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Boa semana, tchau!